Amados, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus sejam com a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Queremos dar as boas-vindas aos amados que se sentiram desafiados para estar aqui na casa do Senhor nessa noite. Hoje, culto de ensino da Palavra de Deus. É certo que nós gostaríamos que toda a igreja que comumente se reúne aqui aos domingos pudesse estar aqui estudando a Palavra de Deus. Mas eu louvo ao Senhor por aqueles que estão aqui conosco e também por aqueles que estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Nós queremos louvar a Deus e agradecer ao Senhor por esse privilégio que temos de anunciar a palavra de Deus e vidas serem alcançadas pela ministração da palavra. Queremos pedir a você que nos acompanha através das lives no nosso canal no YouTube, que você possa estar se inscrevendo, acionando o sininho para receber as novas postagens, deixando seu like, seus comentários e principalmente compartilhando esses vídeos, porque é uma oportunidade que você tem também de estar semeando a mensagem do Evangelho. Nem sempre nós temos aquele cuidado, ou aquela condição de falar publicamente. E aí, uma oportunidade dessa, nós compartilhamos a palavra de Deus. Isso fazemos através de um folheto, através de um vídeo que nós postamos, através de um versículo que nós compartilhamos e através do nosso testemunho diário. Que Deus possa estar abençoando sua vida em nome de Jesus Cristo. Nós estaremos nessa noite, amados, falando acerca da obra do Espírito Santo na igreja. E para nós entendermos a atuação do Espírito Santo entre nós, enquanto igreja, é necessário ter em mente que tudo se inicia ainda nos tempos do Antigo Testamento. E isso acontece a partir das promessas da vinda do Messias, as promessas da vinda do Cristo. O povo de Deus aguardava o cumprimento das profecias que falavam que isso ocorreria na plenitude dos tempos. É certo que o povo de Israel não tinha segurança, não tinha certeza de quando a plenitude dos tempos aconteceria. Eles sabiam que o Messias, que o Cristo viria, e eles o aguardavam, eles esperavam. João Batista, o último dos profetas veterotestamentário, ele disse: eu, na verdade, batizo com água para arrependimento, porém, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João já estava profetizando a vinda do Messias, a vinda de Cristo. E quando Jesus veio, ele cumpriu todas as profecias a seu respeito, com grandes sinais e maravilhas. Nós sabemos disso, porque quando lemos os evangelhos, podemos observar todos os milagres, todos os ensinos, as maravilhas realizadas pelo Senhor. Grande foi a obra do Senhor Jesus, e aqui obra não me refiro apenas aos milagres realizados, aos mortos que ele ressuscitou, às curas que ele realizou, né? A libertação de endemoniados que ele fez. Não me refiro a isso, mas eu me refiro à obra redentora de Cristo, a obra que trouxe o resgate do que estava perdido. Essa é a grande obra do Senhor, e sem a qual nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas porque Ele nos redimiu, porque Ele deu a sua vida por amor a nós, Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Mas a história, ela não terminou na cruz. Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou. E Jesus prometeu e ensinou ao seu povo a esperar a vinda do Consolador. Daí, ele ter dito: é necessário que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Cristo, ele já preparou os discípulos para aquele momento da sua partida, mas eles não ficariam desalentados, eles não ficariam sozinhos. O Pai e o Filho enviariam o Consolador. Em Atos, capítulo 1, versos 4 e 5, nos é revelado que Jesus, depois de ressuscitar, ele passou 40 dias com os discípulos. 40 dias maravilhosos. E aí, ele
comendo com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus já prepara aqueles discípulos, lembrando-os de tudo aquilo que eles ouviram, das promessas feitas por Cristo. E aí, naqueles momentos, antes de ser assunto aos céus, antes de subir aos céus, Jesus então faz a promessa do Consolador. Os discípulos estavam chocados com as palavras de Jesus. Eles talvez não entendessem tudo o que estava acontecendo. Eles estiveram por 3 anos partilhando experiências tremendas com Cristo, vendo os milagres, ouvindo os sermões, estando ao lado dele nas refeições e vendo algumas vezes Jesus multiplicar o pão e o peixe. O acompanharam até ao Gólgota e ali o viram ser crucificado, mas também presenciaram a sua ressurreição quando ele lhes aparece. E agora, por 40 dias, Jesus permanece com os discípulos. Um último tempo de convivência. E Jesus então os prepara. Mas eles estão chocados com tudo aquilo. Eram muitas informações que eles precisavam processar em tão pouco tempo. Eles viram tudo o que Jesus fizera. E ninguém falara com tamanha autoridade como Jesus. Os discípulos tiveram experiências que nenhum outro homem jamais teve ou teria. Mas agora Jesus lhes promete, lá em Atos capítulo 1, verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus agora está falando para ele: olha, vocês vão receber o Espírito. O Espírito vai lhes dar poder de testemunhar, independente das circunstâncias, por mais difíceis, adversas que sejam. Vocês, na autoridade do Espírito Santo, serão minhas testemunhas. Mas não serão apenas aqui em Jerusalém. Aqui eu tenho vidas que precisam ouvir a palavra. Mas vocês vão levar essa mensagem a todo mundo. E não somente isso. Diz logo no versículo seguinte, Atos 1:9, que Jesus é levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu nos seus olhos. Eles tiveram naquele momento aquela visão de Jesus sendo elevado às alturas. Jesus que estivera com eles. Jesus que compartilhara tantas maravilhas, agora tinha ido embora. Eu tenho certeza que ficou um sentimento de desamparo, de solidão, de perda, de saudade. Os discípulos tinham uma promessa, não era uma promessa qualquer, era uma promessa de Jesus, e eles então se apegaram àquela promessa. A palavra de Deus diz que eles perseveraram unânimes em oração. Eles ficaram juntos, ficaram orando, buscando de Deus aquilo que lhes havia sido prometido. Queridos, que grande desafio aqueles homens tinham. O seu grande líder espiritual já não mais estava com eles. Aquele com quem eles tinham aprendido tantas verdades, já não poderia mais os ensinar ali face a face. E eles só podiam lembrar das suas palavras. Eles só podiam lembrar de tudo aquilo que viveram. E naqueles últimos 40 dias, podiam se apegar à promessa de Jesus, que o Consolador, que o Espírito lhes seria enviado. É por isso que eles permanecem juntos. É por isso que eles permanecem em oração. Até que, como diz lá no capítulo 2 de Atos, versos 1 a 4, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados.
e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqueles discípulos, aqueles homens, eles estavam passando agora por uma experiência totalmente nova, totalmente diferente de tudo que eles já haviam visto. Naquele momento, a história da igreja tem seu início. Um novo tempo se anuncia, pois a promessa do Pai, do derramado Espírito, concretizava-se, confirmava-se, era uma realidade. E grandes e maravilhosas coisas foram realizadas e são realizadas no poder do Espírito Santo, porque o mesmo Espírito Santo que veio sobre a igreja lá de Atos dos Apóstolos, é o mesmo Espírito Santo que habita na igreja nos nossos dias. Ele não mudou. Se há alguma mudança, essa mudança está em nós, não em Deus. O ministério do Consolador é essencial. É por isso que Jesus disse que se ele não fosse o Consolador, não poderia ser enviado. A obra do Espírito Santo é tão necessária quanto a obra de Cristo. A vinda do Espírito, queridos, mostra que Cristo completou gloriosamente a sua obra redentora. E o Espírito continua e aperfeiçoa a obra da salvação. Algumas vezes nós já explicamos que a nossa salvação, ela tem um passado, porque nós somos justificados. No momento em que nós confessamos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos justificados. Tem um presente, porque nós estamos num processo de transformação, de santificação, em busca da estatura do varão perfeito. Esse é o nosso presente, aonde nós nos colocamos diante da presença de Deus, para que Ele nos conforme segundo a sua vontade. E há um futuro, que é quando nós receberemos um novo corpo, e aí nós estaremos eternamente na presença do nosso Deus. Nosso desejo nessa noite é trazer ensinamentos sobre a atuação do Espírito Santo na igreja. E nós separamos aqui alguns ensinos, dentre tantos que nós poderíamos colher nesse grande jardim de Deus, que é a sua palavra. O primeiro ensino, queridos, que nós aprendemos, é que é o Espírito Santo que dá origem à igreja. No dia de Pentecostes, começou a era do Espírito. Nasceu ali a igreja do Novo Testamento, uma igreja para o mundo inteiro. Não uma igreja que estava restrita a uma determinada raça. Não uma igreja que estava restrita a um determinado espaço geográfico. Não uma igreja que estava restrita a um determinado período no tempo. Mas uma igreja que transcendia aquela situação ali de Jerusalém. É por isso que Jesus comissiona os discípulos não apenas para anunciar em Jerusalém, mas em todo o mundo. Os discípulos tiveram que esperar até que recebessem o selo, o enchimento, o batismo do Espírito, que os fez uma igreja poderosa, pronta para ministrar a palavra de Deus no mundo. Eles tinham já a experiência. Eles tinham vivido com Cristo. Eles poderiam falar de tudo aquilo que eles viram, de tudo aquilo que eles ouviram. Mas lhes faltava o Espírito Santo para lhes conceder a autoridade. E não somente isso, para que eles não confiassem apenas em si mesmos. Não era pela boa oratória dos discípulos. Não era pelo conhecimento que porventura eles tivessem. Mas seria o Espírito Santo transformando o coração de todos aqueles que ouvissem a ministração da palavra de Deus. E o Espírito veio naquele dia como um som de um vento impetuoso. Diz lá no livro de Atos capítulo 2, línguas como fogo pairavam sobre aqueles crentes. E poder de Deus foi comunicado em línguas estranhas que lhes foram dados. O povo de Deus se tornou uma igreja que fervia, apaixonada pelo Senhor. Mas não somente isso, uma igreja corajosa, uma igreja sábia, uma igreja poderosa, uma igreja zelosa. Pecadores
eram convencidos dos seus pecados e convertidos. A palavra de Deus diz que logo na primeira pregação, 3.000 foram convertidos. Glória a Deus. Eu acredito que seja o sonho de muitos pregadores, levar a palavra do Evangelho e ver vidas sendo alcançadas. Nós aqui celebramos a Deus quando ao final de um culto dominical, uma vida se rende aos pés de Jesus. Imagina só, 3.000 vidas. Imagina a alegria daqueles primeiros cristãos vendo a obra salvadora realizada pelo Espírito Santo. E isso é uma confirmação, porque Jesus já havia prometido aos discípulos que maiores obras eles fariam. A parábola do grão de mostarda se torna uma realidade quando um pequeno grupo de seguidores é transformado em uma grande igreja. Aqueles que talvez passassem despercebidos no primeiro momento das autoridades eclesiásticas judaicas, aqueles que não foram notados pelo Império Romano, aqueles que foram tolerados pela cultura grega, mas estavam crescendo, estavam fazendo diferença aonde chegavam, e como eles se espalharam, e rapidamente a igreja passou a levar a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo ia anunciando a verdade do Evangelho. Apesar do Espírito Santo ter trabalhado em Israel no Velho Testamento, mas a ação do Espírito no Velho Testamento foi mais restrita, limitada. Havia naqueles dias poucos fora de Israel aos quais vinha a graça de Deus. E até mesmo entre o povo da promessa, eram poucos. No entanto, Cristo se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. A redenção foi consumada, o dom do Espírito foi dado à igreja do Novo Testamento, e o Espírito foi derramado sobre a igreja do Senhor, e a palavra de Deus diz que nós passamos a ser morada, templo do Espírito Santo. O segundo ensino que nós aprendemos nessa noite, é que o Espírito Santo é que equipa a igreja. Se foi o Espírito Santo que iniciou a igreja, é o Espírito Santo que vai equipar a igreja. E que diferença faz a vinda do Espírito Santo? Porque os fracos, os confusos, os amedrontados discípulos de Jesus se tornaram poderosos e destemidos pregadores da palavra. Aqueles que talvez não trouxesse a quem lhes ouvia, num primeiro momento, qualquer atenção, eles começaram a ser impactados pela mensagem de homens simples, de pregadores, de coletores de impostos. Homens que estavam cheios do Espírito Santo. É por isso, queridos, que independente da sua formação educacional, independente do seu poder aquisitivo, independente da sua origem, do seu berço, Deus pode te usar, Deus quer te usar, e você precisa se dispor a ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. É Deus que equipa a sua igreja. Se nós, por exemplo, formos ver no Velho Testamento, nós vamos vendo Deus equipando os juízes para julgar. Lá em Juízes, capítulo 6, verso 34, a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou o rebate, e os abiezritas se ajuntaram após ele. Gideão, com mais 300 homens, desbarataram os invasores de Israel, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente. A palavra de Deus diz que eles cobriam a terra como gafanhotos, em multidão. Mas o Espírito Santo estava sobre Gideão e lhe deu vitória. Aquilo que parecia impossível se concretizou. Um punhado de homens derrotou um grande exército. Se nós formos ver lá em 1 Samuel capítulo 10, versos 9 a 10, nós vamos ver quando
o Espírito Santo se apossou de Saul, e ele começou a profetizar no meio dos profetas. Samuel havia ungido Saul. Saul despretensiosamente não imaginava o que estava a acontecer. Por isso que quando o povo se reúne para escolher o rei, Saul se esconde. Mas Deus o havia separado como príncipe da nação. Queridos, às vezes nós ficamos intimidados pelos problemas, mas nós precisamos ter a visão de Gideão. Nós precisamos saber que é Deus, apesar das nossas falhas e erros, que nos usa como fez com Saul. É Deus que tem todo o poder para agir nas nossas vidas. É por isso que o profeta Ezequiel, falando em nome do Senhor, disse: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs de pé, e ouvi o que me falava. Deus, Ele enviou o seu Espírito com propósitos no Velho Testamento, mas é no Novo Testamento que o Espírito Santo é dado à igreja. É que Ele equipa não apenas um ou outro crente, mas o Espírito Santo é derramado sobre toda a igreja. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 12, versos 8 a 11, ele diz: porque a um é dada, mediante o Espírito, palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro, a fé, a outro, dons de curar, outro, operações de milagre, outro, profecia, outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas. Ah, pastor, como eu queria ter o dom de profecia. Deus me deu o dom de discernimento, mas eu não queria não, eu queria o dom de profecia. Aí o outro diz: ah, pastor, eu não queria ter o dom de línguas não, eu queria ter o dom de cura, porque já vi o sol chegando lá e curando os enfermos, a multidão que vinha atrás de mim. Queridos, às vezes nós nos mostramos sempre insatisfeitos. Deus nos tem dado talentos, Deus nos tem dado habilidades para fazermos, estarmos a seu serviço, e nem sempre nós aproveitamos esses talentos e dons que Deus tem nos dado. Às vezes fazemos como aquele que recebeu o talento e o escondeu. Deus quer que a gente multiplique, e a gente multiplica o nosso talento abençoando vidas, quer seja na igreja, quer seja lá fora. O Espírito assegura que a igreja esteja plenamente equipada para a sua tarefa. A tarefa da igreja é servir, a tarefa da igreja é anunciar as boas novas, a tarefa da igreja é adorar a Deus sobre todas as coisas. Os dons que nós recebemos, queridos, têm sido bênção do Senhor para as nossas vidas. É isso que o Espírito Santo tem feito, qualificado cada um de nós para o exercício da sua obra. Ah, pastor, mas eu sou tão limitado. Eu sei que eu tenho muitas dificuldades, mas o que é que você tem feito para superar as suas dificuldades? Ou simplesmente você está descansando em berço esplêndido, como diz lá o hino? Queridos, Deus nos tem chamado para fazermos diferença no meio da multidão. Deus nos tem colocado nesse mundo como sal e luz. E se o sal não tem ou não dá sabor, ele só serve para ser pisado. E se a luz está apagada, como ela vai iluminar? Então nós precisamos ver como nós estamos fazendo uso daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Paulo nos diz que Cristo, quando ascendeu aos céus, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Talvez Deus tenha te concedido talentos e você não tem feito bom uso dos mesmos. Ah, pastor, é porque eu ainda não fui descoberto pelo ministério da igreja. Talvez quando os pastores abrirem bem os olhos, vão perceber, né, como eu canto bem. Mas será que
Essa é a ação primeira que Deus quer para a sua vida. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, logo que cheguei na igreja, foi me aproximar também do grupo de louvor. Achava muito bonito. Tinha um grupo de louvor na igreja onde eu frequentava, Novos Céus e Nova Terra. Nome bonito. E eu achava aquilo dali tremendo. E eu já me via participando daquele grupo. Mas era só mesmo os meus olhos que me viam participando. Ninguém me via participando dali, porque eu cantava muito ruim. E aí, cheguei mesmo a investir, fui fazer teste, mas fui dispensado na hora, porque não ajudava, a voz não dava mesmo para cantar publicamente. Mas queridos, Deus me mostrou uma outra área que eu poderia ajudar, que eu poderia servir. Eu passei a ajudar na limpeza da igreja. Pastor, mas pulou de louvor para ordem? Foi desse jeito. Comecei a ajudar na limpeza da igreja. Mas como aquilo foi bom na minha vida? Como aquilo me fez valorizar, né? Aquele espaço que eu servia. Porque eu olhava às vezes as cadeiras, os bancos de madeira, tudo cheio de chiclete. E eu disse, meu Deus do céu, como a gente precisa zelar pelas coisas de Deus. Como a gente precisa cuidar daquilo que está nas nossas mãos. Pequenos detalhes que fizeram toda a diferença na minha vida. Quais são os detalhes que Deus tem colocado nas suas mãos e que estão fazendo diferença e que você não está se apercebendo deles? É Deus que nos equipa. Mas Deus espera que a gente também contribua fazendo a nossa parte, nos esforçando, nos dedicando. Eu sempre digo aqui, os meninos do louvor, eles procuram fazer tudo da melhor forma possível. Com ensaio, com dedicação. Nada acontece por acaso. A gente precisa se dedicar. Os nossos professores da escola bíblica do mesmo jeito. Eles não chegam no dia do domingo pela manhã, ei, qual é a lição mesmo hoje que eu tenho que ensinar vocês? Não. Eles estudaram, se dedicaram, se esforçaram para apresentar o ensino da palavra à igreja. É assim que nós precisamos fazer. É como no nosso dia a dia. Você como aluno vai ter prova. Nós tivemos agora o Enem nesse último domingo e no próximo teremos novamente. Não adianta querer chegar no dia da prova e dizer, Senhor, me mostra as respostas porque eu não estudei nada. Está errado. Do mesmo jeito no trabalho, você tem uma responsabilidade a cumprir. E aí você não se esforçou para executar aquela sua tarefa e espera que o seu chefe não reclame. Queridos, precisamos fazer tudo com excelência. E quando se refere à obra de Deus, muito mais. Porque Deus está nos equipando com as condições para fazê-lo. Terceiro ensino que nós aprendemos aqui, o Espírito Santo ensina a igreja. Então, além de ter iniciado a igreja, além de equipar a igreja, é o Espírito Santo que ensina. É por isso que o apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 21, diz assim, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, essa palavra, ela está entre nós, porque homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Não foi achismo, não foram apenas ideias construídas a partir da sua cognição, do seu conhecimento, não. Foi a ação do Espírito Santo. E é por isso que Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. É inspiração de Deus. É por isso que nós temos a palavra de Deus como palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia não tem apenas partes da palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. A reforma protestante, um dos 5 pilares da reforma, é exatamente só a Escritura. Entretanto, o Espírito não apenas dá a Bíblia, mas também abre mentes e corações às suas verdades. Não apenas nos deu a palavra, mas abre a nossa mente para entender as verdades de Deus. Não apenas para entender, mas para aplicar ao nosso coração.
Porque quando nós lemos a palavra, Deus está falando conosco. Mas será que nós estamos sensíveis à voz de Deus? Será que aquilo que Deus está nos mostrando, está nos exortando, está nos corrigindo, vai fazer diferença nas nossas vidas? É isso que Deus age através do seu Espírito Santo. E Deus concede o Espírito à sua igreja, o Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, como Paulo escreve aos Efésios, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Deus promete maravilhas para a sua igreja, mas infelizmente tem pessoas, queridos, que ao invés de estarem atentas, com os olhos bem abertos, estão no sono espiritual. É por isso que Paulo, na sua carta aos Coríntios, escrevendo acerca da ministração da ceia do Senhor, diz que há muitos que dormem. E aqui o sono não é aquele cansaço, aquele enfado depois de um dia de trabalho, e aí você chega no culto, no ar-condicionado, numa cadeira confortável, e o pastor falando, aquela voz que dá um sono. Não, não é esse sono não. É o sono da morte espiritual. É quando você perdeu o teu primeiro amor, quando você não sente mais a alegria de estar na casa de Deus, quando qualquer coisa justifica para você faltar aos cultos. Queridos, Jesus declarou: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele, o Espírito, me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vulo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vulo há de anunciar. É o Espírito Santo que fala as nossas vidas e nos anuncia as verdades de Deus através da sua palavra, abrindo a nossa mente e o nosso coração para entendermos aquilo que Deus quer realizar em nós e através de nós. Deus não apenas quer transformar a nossa vida, não, queridos. Deus quer nos usar como instrumentos de transformação. É por isso que João afirma: vós tendes a unção do Espírito e sabeis todas as coisas. Sabemos as coisas de Deus para as nossas vidas. Quarto ensino que nós aprendemos é que o Espírito Santo governa a igreja. Ah, pastor, mas eu pensei que quem governasse a igreja fossem os pastores. Queridos, Cristo é o cabeça e rei da igreja, porém, Cristo está na glória, está sentado à direita do Pai, e é através do Espírito que Ele governa a igreja. É o Espírito que dá dons e equipa os indivíduos para os ofícios e guia a igreja, indica à igreja o caminho que deve seguir. Quando os profetas e mestres de Antioquia ministravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Foi o Espírito Santo que separou a Paulo e Barnabé. Mas naquele momento, aqueles irmãos talvez procurassem quem mandar. Ei, será que não tem alguém aí que seja assim gago, alguém que não vai fazer falta na igreja? Que não vai fazer falta na entrega do dízimo? Um dizimista de peso não pode sair da igreja. Não, uma pessoa que seja um grande pregador também não pode. Mas aí Deus escolheu exatamente Paulo e Barnabé. Eles nem dependiam do ministério, eles eram fazedores de tenda, eles se mantinham. Ou seja, a igreja não teria que sustentá-los. Mas não somente isso. Eles eram o suprassumo da igreja. Eram homens idôneos, grandes pregadores. É por isso que a gente vê a grande obra missionária do apóstolo Paulo, Deus o usando. Eles mandaram o que havia de melhor na igreja. Será que nós temos dado o melhor para Deus? Será que nós temos priorizado Deus em todas as áreas da nossa vida? Ou será que nós separamos? Bom, Senhor, até aqui tu tens o primeiro lugar, mas essa parte aqui, Senhor, me desculpa, mas aí já é demais. Quando os presbíteros de Éfeso estavam para tomar uma decisão, Paulo disse: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus,
quem havia constituído aqueles homens para estar pastoreando, não foram apenas líderes lá de Jerusalém. Foi o Espírito Santo que os constituiu bispos, pastores, para cuidarem e zelarem do rebanho de Deus. Hoje em dia, o Espírito continua trabalhando através de sua palavra, da providência e dos pensamentos do seu povo a orarem nessa direção. O Espírito também é ativo no exercício da disciplina da igreja. É por isso que ele diz: ligardes na terra, será ligado nos céus. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E aqui o versículo, o contexto, não é de reunião, que a gente usa muito nesse sentido. O contexto aqui é de disciplina, é de correção. Quinto ensino que nós aprendemos aqui é que é o Espírito que unifica a igreja. Eu sei que vocês já devem ter ouvido falar no movimento ecumênico, que procura reunir várias religiões, mas amados, o máximo que o movimento ecumênico consegue é uma unidade organizacional. Apenas passa um verniz sobre as diferenças doutrinárias das diversas religiões. É o Espírito que faz a verdadeira unificação, a verdadeira unidade entre os cristãos, porque nós fazemos parte de uma única igreja. E aqui eu não estou me referindo à conversão das igrejas e ministros de Leade. Não estou me referindo a CIMING. Eu não estou me referindo à convenção batista. Não estou me referindo ao presbitério norte. Eu não estou me referindo à convenção das Assembleias de Deus. Não. Eu estou me referindo à igreja invisível do Senhor Jesus Cristo, a todos aqueles comprados e lavados no sangue do Cordeiro, independente de denominação religiosa, que teremos um dia um grande encontro e participaremos das bodas do Cordeiro, independente da nossa denominação. Nessa igreja espiritual, não existem hipócritas. A entrada é através da porta, que é Cristo. O Espírito trabalha do lado de fora, trazendo união, para que lá dentro as pessoas vivam no mesmo Espírito. É por isso que lá em João, o Senhor Jesus falando a Nicodemos diz que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Eu posso até ensinar que sou um crente, eu posso até frequentar uma igreja, mas é o Espírito Santo que conhece o meu coração. É o Espírito Santo que conhece os frutos que eu tenho produzido. O novo nascimento, a regeneração acontece quando o Espírito Santo entra no indivíduo e passa a habitar nele. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Nós, enquanto igreja, somos guiados por um único Espírito. Eu sei que cada denominação às vezes tem os seus alvos. Tem igrejas cujo alvo é, por exemplo, ação social, levar e atender a necessidade dos pobres. Outras têm a visão de missões, investem em missões transculturais. Outras têm visão de multiplicar as congregações, abrir trabalho nos diversos bairros da cidade. Outros têm a visão de ter um grande tabernáculo que reúna toda a cidade naquele lugar. Cada um tem a sua visão, mas amados, é o Espírito Santo que nos dirige a todos nós. É Ele que está no comando das nossas vidas, é Ele que nos dirige para o caminho que devemos trilhar e o lugar aonde chegar. Há um sexto ensino que nós aprendemos, é o Espírito Santo que capacita a igreja a cultuar a Deus. O culto corporativo é parte vital da igreja. Nós vivemos dias de pandemia, onde nós passamos um período em nossos lares, impedidos de estar convivendo em igreja. Eu sei que o retorno tem sido muito difícil, e com essa oscilação que nós vivemos, inclusive na nossa cidade, isso faz com que muitos fiquem assustados, amedrontados, ou até mesmo aterrorizados. Alguns ficam na expectativa da vacina. Há aqueles que antes criticavam, agora batem palmas. A gente tem de tudo, na verdade.
Porque tudo isso é novo. Tudo isso é novo. E a gente vai se adequando, vai se adaptando. Vai quebrando a cara, se decepcionando, se arrependendo. Mas o mais importante, amados, é entender que esse momento é tão importante para a nossa vida espiritual, o momento de estarmos juntos. É por isso que lá em Hebreus fala que nós não devemos deixar de nos congregar, é quando nós estamos juntos. Deus não nos chamou para não participarmos de igreja. Essa onda dos desigrejados não é bíblico. Ah, pastor, eu em casa eu tenho um leque de opções de pregadores. Tem o Hernandes Dias Lopes, é uma bênção, glória a Deus. Tem o Augusto Nicodemos, que é uma maravilha, aleluia. Tem o Cláudio Duarte, glória a Deus. Tem aí um leque de opções. Cantores, meu Deus. Aí você tem todo tipo de cantor, gospel, tem gospel romântico, tem gospel forró, tem gospel rock, tem gospel de todo tipo. Nem precisa ir para a igreja, que conversa fiada é essa? Aonde é que está a comunhão? Aonde é que está a convivência? Aonde é que está a levar a carga um do outro? Queridos, é na igreja que nós cultuamos a Deus. É por isso que o louvor é parte fundamental do culto, porque o material a ser cantado na palavra de Deus é descrito como cânticos espirituais. E sabe por que são cânticos espirituais? Porque esses homens e mulheres que sobem aqui, eles não sobem apenas para apresentar harmonia musical, mas eles sobem aqui para adorar a Deus. Aquilo que nós fazemos nesse púlpito, quando aqui estamos, quer seja louvando, quer seja pregando, quer seja dirigindo o culto, nós estamos fazendo primeiro para Deus. É por isso que existe um grande peso sobre nós de responsabilidade, porque nós estamos cultuando ao nosso Deus. A pregação, o louvor, tudo que nós fazemos, a recepção, a ordem, todo momento. E para encerrar, o sétimo ensino, é o Espírito Santo. É com o Espírito Santo que nós aprendemos a evangelizar. É por isso que o Senhor Jesus disse, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. É o Espírito Santo que nos capacita. Nós podemos ter um excelente departamento de evangelismo. Eu louvo a Deus pela vida do Narcélio. Por todas as limitações, questão de saúde, família, trabalho. Mas independente disso, o Narcélio está ali fazendo a obra de Deus. E eu louvo a Deus por todos aqueles que têm tido essa visão em cada um dos ministérios dessa igreja, a toda a liderança dessa casa, porque, queridos, nós precisamos entender, nós estamos aqui de passagem, tudo isso aqui é passageiro, nós não sabemos nem um segundo que nos reserva o amanhã. A única certeza que nós temos, a única segurança, que eu espero que todos tenham, é que nós teremos a eternidade com Deus. Se essa eternidade vai acontecer daqui a algumas horas, ou daqui a alguns anos, eu não sei. Porque a promessa dele é o Espírito Santo, que nos ajuda a vencer todas as batalhas. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei se você tem passado momentos de luta, de dificuldade, eu não sei como é que está o seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, se você tem tido tempo de oração. Ativismo às vezes rouba o nosso tempo precioso de estar na presença de Deus, nos aprisiona e somos reféns dele. Mas nessa noite eu queria desafiar você a descansar em Deus, a pedir que o Espírito Santo de Deus, o Espírito que iniciou a igreja, o Espírito que equipa a igreja, o Espírito que nos ajuda a cultuar a Deus, esse Espírito que habita no meio da igreja, que esse Espírito possa estar te conduzindo nesse momento.
Senhor.